Olá pessoal, boa tarde mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Alan Christian, da HC Consultoria. Hoje irei falar um pouquinho sobre os nossos serviços de consultoria e assessoria. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a vertente da assessoria ligada na área de trânsito que nós prestamos, que a HC Consultoria presta. Eu sou um instrutor de trânsito desde 1999, sou instrutor categoria D, sou diretor de ensino e diretor geral, credenciado pelo Detran de São Paulo, com experiência na área. Presto consultoria, assessoria a pessoas e empresas, oferecendo deste modo treinamento nas áreas de prática de direção veicular, nas áreas de psicologia de trânsito, oferecemos suporte na psicologia de trânsito também, na direção defensiva e na coordenação logística, tudo isto visando oferecer apoio, avaliação e treinamento para pessoas e empresas. Eu vou estar falando um pouquinho sobre como funciona cada um destes serviços, para nós entendermos e mensurarmos melhor na prática como que isso se dá. Falando acerca da prática de direção veicular, é uma prática muito simples, é o ato de conduzir um veículo, uma motocicleta, um automóvel em si, seja carro, moto, ônibus ou caminhões, vans. Eu tenho experiência na condução, na direção de todos estes veículos, e inclusive, como eu disse, com experiência de muitos anos. Então essa seria a prática de direção veicular em si, questões ligadas ao Código de Trânsito Brasileiro, questões ligadas ao controle, à condução propriamente dita do veículo, mas na verdade o nosso foco tem sido uma atuação de modo, diríamos, mais amplo, onde a HC Consultoria atua com maior predominância, onde eu acabo oferecendo serviços com maior predominância, não é na prática de direção veicular em si. Eu tenho atuado mais nas questões ligadas à psicologia de trânsito e nas áreas ligadas à direção defensiva, na avaliação e no treinamento de motoristas profissionais de empresas, no transporte de pessoas e no transporte de cargas. Falando um pouquinho como funciona esta psicologia de trânsito, como o nome diz, nós trabalhamos as questões psicológicas relacionadas ao trânsito, que não é só aquela questão de medo de dirigir, é compreender aquele condutor que já é habilitado, qual é a situação que ele enfrenta que causa nele aquele medo de dirigir, porque não necessariamente nós identificamos um condutor que deva ir para o trânsito. É isso que a gente vai conversar um pouquinho. No tocante à direção defensiva também, nós temos observado muitos acidentes de trânsito. Difícil nós nos depararmos com alguém que não tenha um conhecido que venha a ter a vida ceifada por conta de um acidente de trânsito. Dificilmente, às vezes, nós temos isso dentro de nossa própria família. E o que nós observamos é que muitas vezes, na quase totalidade dos casos, poderia ter sido facilmente evitado se tivéssemos adotado algumas posturas simples. Nós temos um vídeo, por exemplo, em nosso canal falando acerca dos caminhos para a escola. É um vídeo de poucos minutos que a gente fala sobre o levar um filho para um colégio, quantas questões estão envolvidas neste aspecto e que nós, diante de uma sociedade mais agitada, mais movimentada, a gente acaba esquecendo, mas são questões importantes que decidem pelo continuar de nossa vida ou não. Eu até comento no vídeo que o que me motivou foi que uma mãe, ao levar um filho na escola, colidiu com o meu veículo, gerando perca total num veículo seminovo e ainda quase matou o filho dela. E isso tudo por conta de uma agitação desnecessária, por conta de um comportamento profundamente inconsciente no trânsito. E como eu disse, muitos acabam de fato perdendo suas vidas e facilmente poderia ter sido evitado.
deixando de lado as crendices populares, no tocante a dizem que é a hora, quando chegar da hora não tem como evitar. Na verdade, os dados, a ciência vem nos provando que de fato não é isso que tem se dado. De fato, os veículos melhorando, as suas condições de segurança, as leis melhorando, enfim, cada nova legislação, cada novo comportamento, há uma redução, uma alteração nos dados, mostrando que são as posturas que de fato alteram as circunstâncias, as situações que ocorrerão dentro do trânsito. Então, a direção defensiva é muito mais do que termos uma postura de olhar para os lados antes de sair. Então, a gente entender esta dinâmica para que a gente tenha condições de sermos motoristas seguros, defensivos, de modo automático, ok? Eu vou contar uma pequena história de uma experiência, de uma assessoria que eu fiz há algum tempo atrás, para nós entendermos esta situação. Chegou até mim por uma indicação uma viúva de um ex-oficial militar. E era uma viúva, possuía um poder aquisitivo relativamente alto, digamos assim, né, onde ela era já uma condutora habilitada, mas que não dirigia há muito tempo, comprou um veículo automático 0 km e contratou os meus serviços para que eu pudesse assessorá-la neste processo. Ela, inicialmente, como usuária do serviço, me procurou com o intuito de obter instruções na prática de direção veicular. E um bom instrutor iria oferecer uma boa instrução de prática de direção veicular. Mas um excelente instrutor com experiência iria, acima de tudo, reconhecer necessidades das quais o usuário eventualmente não reconhecer. E é aí que entra o profissionalismo e a excelência na prestação de serviços relacionados à questão de trânsito. Ou seja, a primeira coisa que eu havia identificado era uma viúva que estava, de certo modo, se sentindo um tanto solitária e que havia buscado, ela já possuía uma certa idade, ela havia buscado na compra do veículo, eventualmente, uma mudança de vida. Mas eu que já tive inúmeros alunos na instrução, tenho uma vasta experiência, percebi alguns indicativos. Nós temos algumas indicações que nos dão uma base para fundamentarmos uma tese acerca das resultantes dos condutores. Ou seja, a viúva me procurou para ter uma instrução veicular, que eu estou dizendo aqui que havia questões psicológicas envolvidas neste ínterim, né? Tanto que uma situação bastante interessante é que quando ela me procurou, nós fizemos um combinado, eu elaborei um projeto, um plano para iniciarmos aquele serviço. Este plano consistia primariamente de 10 horas aulas. Ela morava no município a mais ou menos uns 50 quilômetros daqui. Eu cobrei pelo serviço, eu não me lembro exatamente, algo em torno de R$1.000, não me recordo, ela custeando todas as despesas de transporte para que eu fosse até a residência dela. E neste plano de aula, de 10 aulas, a iniciativa, embora ela intentasse a prática de direção veicular, eu disse que, assumindo a postura de um instrutor de excelência, fui identificando as reais necessidades dela, né? Ou seja, será que de fato era isso que ela buscava, era o bom? Seria seguro que uma pessoa já uma idade avançada, com muitos anos sem dirigir um veículo, viesse pegar um veículo, sair pelas estradas? Ela tinha uma autorização do Estado, ela possuía CNH, tinha total direito de dirigir,
mas isso não quer dizer que o instrutor excelente deveria dizer para ela que ela deveria fazer isso, que o meu papel ali fora apenas receber pelo serviço e fazer exatamente o que ela queria. Aliás, eventualmente, a instrução de excelência consiste, inclusive, às vezes, de sequer dar início a uma situação. Porque o ganho, o valor ligado a estas questões deve ser secundário. Acima de tudo deve prevalecer o ser humano. Acima de tudo deve prevalecer o interesse daquele que procura os serviços e aqueles que se propõem a oferecer serviços de excelência. Então deve adotar esta postura para oferecer o melhor para aqueles que estão buscando. E na ocasião então, neste plano que consistia em 10 aulas, que inicialmente tinha algumas práticas de direção veicular, num ambiente bastante tranquilo, numa região bastante tranquila, eu fui percebendo nas primeiras aulas que ela não possuía muita dificuldade de prática de direção veicular. Mas o que era muito interessante é que neste íntere nós conversávamos, ela falava sobre o porquê ela havia comprado aquele veículo, falava sobre as questões da família, que era uma pessoa que morava sozinha, que era uma pessoa que estava distante dos filhos, que já era viúva há alguns anos e que fazia inclusive uma terapêutica psicológica, e eu oferecendo para ela suporte em todos os sentidos, tentando compreender a real necessidade dela, o porquê ela buscava a direção veicular, porque ela estava adotando esta postura, porque ela ficara tanto tempo sem conduzir um veículo. E durante estas aulas houve uma situação bastante interessante, porque quando nós estávamos encerrando aquele conjunto de aulas, finalizando, aonde eu daria para ela um diagnóstico, apresentando para ela, embora ao longo das aulas eu fazia alguns apontamentos, seria decisivo no final de 10 aulas, dentro deste plano, nós eventualmente revisarmos, isto eu, planejador, revisarmos, propor mais 10 aulas, por exemplo, ou propor para ela que sugerir a ela que ela não dirigisse. Esta é a postura a qual eu assumo como prestador de serviços no assessoramento de pessoas, de condutores. Mas naquela ocasião, então, eu percebi que ela tinha um potencial, que aquelas 10 aulas de prática de direção veicular deu uma chance para que o diagnóstico fora que, se ela continuasse aquele treinamento, aquela persistência, ela iria conseguir recuperar a sua prática, a sua segurança, ou seja, ela teria os requisitos mínimos para assumir a condução de um veículo em via pública. Mas uma situação muito interessante é que logo que estava finalizando as primeiras 10 aulas, ela chegou a me dizer que pensando bem, ela iria dispensar o psicoterapeuta e iria fazer mais 10 aulas, independentemente se eu dissesse que ela estaria boa. Porque estar tomando aula comigo, que eu estou utilizando a expressão aula, embora eu oferecendo os serviços como um todo, como eu estou falando no tocante ao tratamento da pessoa, no tocante a um comportamento psicológico que eu observava e tentava oferecer apoio e suporte, ela me dissera que dispensaria o terapeuta psicológico porque ela havia sentido muito mais progresso nas aulas de trânsito do que nas terapias psicológicas que ela havia fazendo concomitantemente a este período. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que um serviço de excelência consiste também em trabalharmos a psicologia daquele condutor,
que, embora o nosso papel, sem sombra de dúvida, não é assumir uma função privativa de nenhum outro profissional, mas nós devemos realizar serviços de excelência em todos os sentidos. Todo formado, todo proposto, todo profissional educador, de certo modo, ele é, antes de tudo, aquele que deve possuir conhecimentos básicos acerca da psicologia humana. Isso é pré-requisito de pedagogos, de educadores, de médicos, enfim. Uma vez que nós falamos em relações humanas, conhecimentos da psicologia humana são requisitos fundamentais no êxito de qualquer função, de qualquer atividade, para que tenhamos sucessos, tanto quanto colaboradores dentro das empresas, nós dentro do ambiente familiar. Então, conhecer a psicologia é aquilo que irá nos fornecer subsídios para realizarmos qualquer função de modo com excelência que nós viermos realizar. Então, ela chegou a fazer esta menção, ela mostrou que gostaria de continuar, e este foi o diagnóstico que eu havia concluído, realizado, chegado neste diagnóstico que valeria a pena ela tentar mais 10 aulas, né? Ou melhor, praticar mais 10 aulas, porque ela não estava apenas com aquelas 10 aulas suficientemente hábil para assumir uma via pública, mas eu havia percebido ali que ela poderia, com mais 10 aulas, atingir uma certa habilidade que ofereceria condições para ela adentrar em uma via pública. E nós então fizemos mais uma programação, elaborei um novo plano com alguns ajustes para que ela pudesse aperfeiçoar aquelas 10 aulas. Quando eu digo ajustes, exatamente no sentido que o objetivo prática de direção veicular, de certo modo, era o menos relevante nestas instruções, porque uma vez que nós adquirimos o básico para a direção veicular, depois o resto seria literalmente com a prática, né? Com a contumaz realização daquilo que nós desenvolveríamos, aprimoraríamos a prática de direção veicular. Então, como ela já havia nestas primeiras aulas assumido alguns comportamentos padrões, como por exemplo, levar sempre primariamente os pés no freio ao invés da embreagem, né? Estou dando exemplo porque o veículo, no caso, era um veículo automático, mas só oferecendo exemplo que a grande dificuldade dos condutores são os vícios. Quando eu oferecia instrução de aulas em centros de formação de condutores, eu me lembro de situações, os maiores, as pessoas que mais reprovavam, eram as pessoas que mais tinham prática veicular. Eu me lembro de dois casos em específicos, dois casos extremos, que me fora bastante curioso para eu concluir, formar esta opinião. Eu tive um aluno que, na época, não tinha um mínimo de aulas, ele apenas 2 ou 3 aulas, ele estava 100% pronto para passar no exame. Foi um aluno que eu falei uma aula com ele, ele nunca tinha dirigido um veículo, eu fiz toda a explicação, desde os componentes do veículo, no caso os equipamentos, o sistema do veículo, ensinando sobre os pedais, enfim, ele literalmente não sabia, nunca havia dirigido um veículo. Com 2 aulas ele estava dirigindo de modo excelente aquele veículo, e com isso então eu não tinha que fazer nenhuma correção mais depois da 2ª aula. Tudo que eu explicava para ele era apenas uma vez. E curiosamente ele nunca havia dirigido. Mas o que acontecera é que eu tive um outro aluno que em nossa primeira aula, que era praxe, eu sempre antes fazer uma breve entrevista com os alunos, perguntando sobre a experiência veicular que ele possuía,
E eu me lembro de um específico que, quando eu fiz esta pergunta, a resposta dele foi que ele sabia dirigir todos os veículos, de todo, ônibus, caminhões, que tinha viajado muito, dirige caminhão de tudo quanto é tamanho. Normalmente, quando esta era a resposta, era onde nós sabíamos que teríamos mais dificuldades no processo de aprendizagem. E aí ele então me informou que já sabia dirigir caminhão, que tinha muita prática. E então nós saímos, de fato ele possuía muita afinidade com o veículo, né? Mas que curiosamente ele não conseguira realizar nada daquilo que eu havia solicitado. Ou seja, ele não conseguia se lembrar de dar uma seta, de acionar a alavanca de seta, ele volta e meia esquecia, tirava a mão enfim, os vícios, que nós chamamos vícios. E ele foi para o primeiro exame, reprovou, foi para o segundo exame, reprovou, foi para o terceiro exame, reprovou, ele não conseguia a aprovação do exame. E eu estou dizendo que me chamou muita atenção, porque de fato ele também foi o aluno que eu tivera, que era quem mais possuía prática de direção veicular. Ele tinha um domínio do veículo muito grande. O domínio dele com a máquina, em relação com máquina, era muito afim. Ele tinha um domínio muito grande. Só que este domínio não implicava num controle devido, correto com esta máquina, com o veículo. E isto foi uma coisa que eu não tive êxito. Eu perpassei por ele ficou durante muitos meses fazendo estes exames, tentando aprovação. Acabou que ele desistiu de prestar o exame e de fato nem sei qual foi o fim da história, porque eu cheguei até a procurá-lo uma vez na residência dele para tentar conversar, mas ele de fato estava um tanto desmotivado, desanimado, porque ele, enquanto usuário, condutor, motorista, mero motorista, não compreendia esta dinâmica por detrás do processo de aprendizagem que nós profissionais possuímos. Então, para ele era muito difícil lidar com a situação, ele não compreendia, psicologicamente falando, como alguém com uma prática tão grande no veículo não conseguira a aprovação, e ele não entendia aquilo, não compreendia, e ao mesmo tempo ele tinha uma certa sensatez e não dava para afirmar que foi culpa do examinador ou foi culpa do instrutor. Ele reconhecia que era ele quem havia cometido alguma coisa durante o exame, que era eventualmente uma seta, era eventualmente tirar o braço do volante, porque o examinador, na maioria dos casos, é bastante formal, ou seja, ele se atina exatamente para os aspectos legislativos. A lei diz, cumpramos a lei. Esqueça a prática, o costume, os vícios. A lei diz isso, então adotemos uma postura em conformidade com a lei. Então ele, no caso, este ex-aluno não conseguira a sua aprovação. Então, voltando a falar um pouquinho aqui sobre a viúva do ex-oficial militar, né? No caso, com esta experiência com a viúva, foi muito interessante, porque no final das contas, nós ficamos amigos. No final das contas, ela queria fazer a aula para, digamos assim, praticar uma direção veicular, mas também se desenvolver como ser humano, ou seja, ela se sentia bem, ela própria percebera que tiveram um resultado em termos psicológicos, que ela estava dizendo que estava se sentindo muito bem, que ela havia gostado de fazer aquelas aulas, pelo modo que eu a tratava, pelo modo que eu me dirigia para com ela, pelas respostas diante das perguntas que ela colocava. Enfim, nós fizemos um segundo plano, fizemos mais algumas aulas, e eu disse para ela no final disso que ela poderia assumir uma via pública, conduzir em via pública, que ela tinha total condições. Eu trabalhei também com o fator motivacional, mas como eu volta e meia relembro, não trabalho com
supostas motivações, não trabalho com motivações com base em ilusões, né? Eu havia percebido a possibilidade dela bem conduzir um veículo dentro dos limites, diríamos, aceitos para os padrões de segurança do trânsito. Então, a motivei dizendo que ela deveria, que ela poderia, né, que ela tinha total condições, e ela então, depois desta aula, ela ficou muito da finalização destas aulas, destes serviços, ela ficou muito contente porque ela de fato assumiu a postura de condutora, e aí ela começou a viajar, ela já tinha uma boa pensão, então ela começou a viajar para shoppings, para outras cidades, enfim, começou a se desenvolver como ser humano a partir daí. E observe que eu aqui fui muito além de uma prática de direção veicular, que embora eu dissera que era o intuito inicial daquela que solicitou os meus serviços, a minha postura de oferecer serviço em excelência era perceber a situação como um todo, era perceber a necessidade daquela pessoa que havia procurado o meu serviço, era oferecer um suporte psicológico. E quando eu falo psicológico, um bom relacionamento humano, uma boa expectativa em relação àquilo que ela buscava em mim, que ela buscava de fato instruções didáticas, instruções com boas didáticas, ela esperava de mim uma postura pedagógica desenvolvida, ainda que ela conscientemente talvez não afirmara assim, de fato é o que todos os que buscam os serviços esperam. Embora ela buscava tudo isso, acima de tudo ela buscava sua própria autorrealização. E isto é o que um profissional de excelência deve oferecer. Uma excelente realização para o ser humano que procura os serviços dele. Ok? Bom, eu queria só falar um pouquinho sobre a assessoria e consultoria para condutores habilitados, e espero que vocês tenham gostado. São pequenos comentários. Quem quiser fazer alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, eu, Alan Christian, da HC Consultoria, me encontro em completa disposição para atendê-los. Ok? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Uma boa tarde para todos.